E vai começar o pronunciamento do presidente Lula sobre o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. O presidente acaba de se reunir no Rio de Janeiro com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e em instantes haverá um pronunciamento, tanto do presidente Lula quanto de von der Leyen. Pode ser que haja outras autoridades presentes também. A gente está vendo aí as imagens ao vivo de uma tarde, aliás, ensolarada no Rio de Janeiro, né? Todos os preparativos sendo feitos. A gente vê ali conversando ainda longe dos microfones, tanto Ursula von der Leyen quanto o presidente Lula, e vão se encaminhando agora sim para o púlpito, né? Onde vão antes fazer a foto oficial, parece, né? É isso, vão tirar uma foto ali com as bandeiras do Brasil e da União Europeia, um aperto de mãos, e dentro de alguns instantes vão fazer uma declaração à imprensa sobre a assinatura do acordo. Como a gente falou aqui no início, a assinatura está prevista para acontecer amanhã, sábado, no Paraguai. Por que no Paraguai? Porque é o país que hoje preside o Mercosul, a presidência do bloco é rotativa, estava com o Brasil até o final do ano passado, agora quem preside é o Paraguai, por isso será lá no Paraguai a assinatura nesse sábado. A presidente da Comissão Europeia já está no Brasil, portanto, e no Rio de Janeiro foi recebida pelo presidente Lula no final da manhã, no início da tarde de hoje. A conversa já aconteceu a portas fechadas e agora, na saída desse encontro reservado, os dois devem falar à imprensa sobre o que foi discutido. Os dois fazem a tradicional foto, o aperto de mãos. Aliás, uma instalação muito bonita, né, no Rio de Janeiro, onde é feita essa reunião, onde aconteceu essa reunião, e daqui a pouco, então, o pronunciamento por parte dos dois presidentes, do presidente do Brasil e da presidente da Comissão Europeia. O clima entre os setores produtivos no Brasil é de muito entusiasmo, né? Os principais setores com quem a gente tem conversado aqui nos últimos dias estão demonstrando muita empolgação com esse acordo, justamente porque se abre a possibilidade de um mercado gigantesco, né? Um mercado de 27 países que vai se abrir ao Brasil com condições mais favoráveis. No caso de alguns setores, a expectativa até é de tarifa zero, né? Que os produtos brasileiros e dos países restantes aqui do Mercosul possam ser vendidos para a Europa sem tarifa nenhuma, né? Com completa isenção. No caso de alguns, com redução de tarifas. Então, isso anima muito o agronegócio brasileiro, né? Que é uma potência global, e preocupa, por outro lado, os produtores europeus. Até essa semana, mesmo já com o acordo totalmente alinhavado, apalavrado, os protestos continuam dos agricultores europeus. Essa semana, mais produtores rurais na Europa foram às ruas para pressionar o Parlamento Europeu para que não haja essa aprovação. Eles temem justamente essa concorrência, acham que os produtos vindos aqui da América do Sul podem chegar na Europa com uma condição muito competitiva, provocar uma espécie de concorrência desleal. Podem acabar abalando muito fortemente o mercado, então por isso têm se mostrado refratários, têm feito muita resistência à assinatura do acordo. Mesmo assim, isso parece que não vai ser suficiente. Alguns países europeus importantes prometem, sim, se posicionar contra o acordo. É o caso da França, principalmente, mas também Polônia, Hungria, mas mesmo assim não devem ser maioria. Um país que tinha uma posição considerada fundamental, decisiva nessa discussão era a Itália, né? E a Itália, até o final do ano passado, mantinha um certo suspense. Havia uma dúvida, né? Uma dificuldade em saber qual seria o posicionamento italiano em relação ao acordo, mas essa resistência foi vencida. A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, no momento se mostra mais favorável ao acordo, e foi justamente essa posição, essa mudança de posição da Itália que está favorecendo, permitindo que o acordo saia do papel. Foram mais de 20 anos de negociações, ao todo 26 anos de negociações, desde que passou a se falar num acordo entre Mercosul e União Europeia, algo que atravessou diversos governos, tanto na Europa quanto aqui no Brasil, por exemplo. Vários presidentes da República já estiveram no cargo e não conseguiram viabilizar, né, esse acordo. Agora, finalmente, isso deve acontecer. Mesmo assim, como a gente estava explicando para você aqui pouco antes, um pouco mais cedo, não entra em vigor imediatamente. Mesmo que assinado amanhã no Paraguai, o acordo ainda não entra em vigor imediatamente, vai ficar faltando a aprovação no Parlamento Europeu e nos parlamentos dos países que compõem os dois blocos. Haveria necessidade, por exemplo, de se aprovar aqui no Brasil, no nosso Congresso Nacional, no nosso Legislativo. Então, por isso, ainda não sai do papel imediatamente o acordo. O vice-presidente Geraldo Alckmin, que é também ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, essa semana fez um pronunciamento sobre o acordo e aí ele disse que a expectativa é que no segundo semestre entre em vigor, mas esse é um cálculo até otimista do vice-presidente. É possível que ainda demore um pouquinho mais de tempo até que, de fato, haja a entrada em vigor desse acordo e das novas condições. Ainda nessa negociação vão ser definidos exatamente percentuais, as regras que vão entrar em vigor, mas o esqueleto seria assinado já
nesse sábado no Paraguai. Há uma dúvida também sobre questões sanitárias, sobre as normas que vão ser colocadas. É possível que haja regulamentos diferentes, né, nos países europeus e aqui no Mercosul. Então, por isso, também na assinatura e nas discussões futuras desse acordo, vai ter que se chegar a um denominador comum sobre exatamente esses pontos, né? Questões sanitárias, questões sobre origem de produção, por exemplo, no caso dos produtos florestais, para que haja garantias de que não sejam produtos de crime, produtos de contrabando ou de desmatamento. O Brasil tem uma legislação ambiental que é considerada muito forte, né? Que é uma referência global. Então, não deve sofrer tanto com isso, mas outros países podem ter que sofrer ajustes para que haja justamente um regramento parecido entre os dois blocos que permita, né, essas trocas de produtos do Mercosul para a Europa e da União Europeia aqui para a América do Sul. Então, tudo isso ainda vai ter que ser discutido nessas fases seguintes do acordo e da discussão que vai acontecer tanto no Parlamento Europeu quanto nos parlamentos de cada um dos países. A gente segue vendo ali as imagens do Rio de Janeiro, do aperto de mãos, da foto oficial do presidente Lula e da presidente da Comissão Europeia. A expectativa é que dentro de mais alguns instantes comece esse pronunciamento e ambos falem sobre o que foi discutido nesse encontro de hoje. A tendência é, claro, de um posicionamento de otimismo, né, de uma mensagem otimista, tanto do presidente Lula quanto da presidente da Comissão Europeia, mostrando justamente essa união entre os blocos para a assinatura que vai acontecer amanhã no Paraguai. Alguns países, como eu disse, da Europa ainda se posicionam de forma contrária. É o caso da França, é o caso da Hungria, é o caso da Polônia. Nesses países ainda há muita resistência aos protestos dos agricultores europeus continuam, então ainda faltam esses pontos para que a gente tenha de fato a entrada em vigor do acordo entre Mercosul e União Europeia. Temos um convidado? Aqui é isso, está com a gente o professor Gustavo Sampaio, professor da Universidade Federal Fluminense. Obrigado, professor. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Vitor. Boa tarde aos amigos da Band News. Ô, professor, queria que o senhor explicasse para a gente exatamente o que falta ainda em relação ao acordo, como vão ser esses próximos passos e se o senhor acredita que vai transcorrer sem maiores dificuldades agora essa aprovação do acordo? Nesse momento, sim, mas a posteriori talvez haja dificuldades, sim, Vitor, porque é preciso entender que a União Europeia não é um Estado nacional. Ela não é como os Estados Unidos da América, que mais de 200 anos atrás renunciaram às soberanias de cada Estado independente para formar uma nação soberana. A União Europeia, por mais consolidada que seja, ela é uma união de Estados nacionais soberanos, independentes. Mesmo com toda a evolução trazida pelos tratados de Maastricht, Nice e Amsterdã e Lisboa, que foram os principais tratados que consolidaram a partir de 1990 a 91 a União Europeia como uma potência, como uma força diante do mundo, existem vontades soberanas dos Estados nacionais que têm peculiaridades próprias. Então, neste momento, o que nós estamos acompanhando, Vitor, é o sim, é a resposta positiva da União Europeia como bloco em relação à pretensão dos acordos para com outro bloco, o Mercosul, embora o Mercosul tenha outra natureza jurídica. Mas ainda vontades dos Estados nacionais sobre aspectos específicos do acordo vão ser manifestadas para que se cele em definitivo o rigor da concordância. Então, tendo em vista, sobretudo, o que nós temos acompanhado, Vitor, certas resistências do setor rural, do agronegócio local de alguns países europeus, por exemplo, na França, por exemplo, na Itália, nós ainda teremos trabalho pela frente. Eu acho que o governo anuncia uma vitória, é uma vitória, não tenha dúvida, digo aqui o governo brasileiro, claro que é um passo importantíssimo, mas ainda há muito trabalho pela frente. Mas um passo importante, porque nesse mundo em que o Brasil volta a estar sob ameaças permanentes de Washington, com tarifação, e países latino-americanos sofrem até o emprego da força física, como aconteceu agora na Venezuela, é um caminho muito saudável do Brasil o multilateralismo. O Brasil precisa se multilateralizar, Vitor. Ele precisa manter a sua estreita relação comercial com os Estados Unidos,
mas tem que se desenvolver bem com a China, com outros grandes países do mundo e, é claro, com a União Europeia. O Brasil é uma potência do agronegócio e esse acordo é muito importante para o nosso país, não tenho dúvida. Agora, professor, eu falava aqui anteriormente das questões regulatórias, que isso também vai ser decidido nessa fase posterior das discussões, nessa nova etapa agora depois da assinatura. Tanto no Mercosul quanto na União Europeia vai ter que haver uma espécie de denominador comum, né? As legislações vão ter que ser equacionadas ou pelo menos vai se definir ali um padrão mínimo de exigência, de segurança dos produtos. Como vai ser isso, professor? E quais são as maiores dificuldades? Como adequar legislações que em alguns casos, imagino, podem ser bem diferentes, né? Pode haver diferenças dentro dos blocos, inclusive. A nossa legislação pode ser mais rígida, menos rígida do que a da Argentina, do que a do Uruguai. Como é que vai ser isso a partir de agora, professor, a questão regulatória? Apesar do insucesso do Mercosul em muitos aspectos, Vitor, desde o Tratado de Assunção, que foi o tratado que fundou o bloco lá no início dos anos 90, apesar de muitas derrotas internas, as coisas em termos regulatórios no âmbito do Mercosul não são tão difíceis assim, porque existe uma identidade maior de propósitos, sobretudo entre o modelo de produção do agronegócio entre Argentina, Brasil e também Uruguai e Paraguai, sobretudo. Então, dentro do Mercosul, claro que a regulação vai exigir manifestações, vai haver dissidência, mesmo porque hoje, por exemplo, nós temos o governo brasileiro como um governo de esquerda, o governo argentino, um governo da extrema-direita, aliado inclusive da Casa Branca em Washington. Então, haverá dificuldades, mas não tão grandes quanto na União Europeia. Porque a União Europeia, como eu vinha dizendo agora, por não ser uma união soberana, ela é uma união de estados soberanos. Então, todas essas manifestações de vontade vêm do Parlamento Europeu, vêm dos órgãos diretivos da União Europeia como União, mas com as chancelas dos Estados nacionais. E é no momento das regulações e autorizações internas dos Estados nacionais que começam, Vitor, a surgir algumas dissidências que podem procrastinar o processo, procrastinar muito e podem até criar óbices difíceis de serem superados. Eu falo sobretudo dos países que estão sob pressão de forças internas. Por exemplo, Emmanuel Macron, presidente da França, que é uma voz liberal, que é uma voz que sempre esteve associada ao liberalismo, mas que enfrenta a resistência de um nacionalismo interno na França, de forças de produção rural que não querem perder certos espaços. Então, o período da regulação, que é um período muito importante, ele encontrará dificuldades no Mercosul e na União Europeia, mas eu acredito que muito mais na própria União Europeia do que no Mercosul, a depender das vontades políticas locais. Você acha... Muito boa tarde, para começar, eu sou a Adriana Weinstock, muito prazer. Eu gostaria de te perguntar, você acha que as reclamações, né, dos países da União Europeia, principalmente a França, em relação à carne, elas realmente têm razão, essas preocupações fazem sentido? Esse acordo realmente vai ser mais maléfico do que benéfico para eles? A médio prazo, eu acredito que não. Sobretudo se nós pensarmos de modo global, nós vamos entender que não. Esse acordo é positivo também para a União Europeia. É porque essa reflexão que algumas forças internas fazem está muito atrelada à política local, à realidade local e às demandas locais. Mas quando se verifica o que está acontecendo nesse mundo de hoje, um mundo que pretende voltar a um período de bipolarização ideológica, um mundo em que o presidente Donald Trump nos Estados Unidos tenta reconquistar as três Américas como um campo, como um quintal de dominação econômica e política, e que no Oriente as forças do governo de Putin e de Xi Jinping na Rússia e na China tentam também manter uma expansão econômica sobre o mundo. O que acontece com a União Europeia diante desse agigantamento do polo Washington e Pequim? Acaba acontecendo a necessidade de fortalecimento interno, porque a União Europeia está perdendo espaço.
E o fortalecimento econômico interno da União depende dos acordos internacionais, sobretudo de acordos internacionais com países latino-americanos, onde a economia chinesa faz uma expansão nos últimos anos, diria até nas últimas décadas, e a economia norte-americana tenta reconquistar espaço. Portanto, numa acepção globalista, a União Europeia não perde. Mas nós não podemos esquecer que a política se dá na dimensão local, na dimensão regional, na dimensão nacional e na dimensão internacional. E na dimensão interna dos Estados europeus, essas forças locais, por exemplo, como você disse, vinculadas à produção econômica da carne, elas entendem que não. Que o acordo com o Mercosul, sobretudo se considerada a extensão continental dos países do Cone Sul, Brasil e Argentina, com a capacidade de majoração produtiva, sempre a interpretação interna é uma interpretação de medo, é uma interpretação de quem está acuado, é uma interpretação de quem quer se defender. Então, hoje, por exemplo, Emmanuel Macron, na França, fica em cima da corda bamba, tentando se manter num ponto de equilíbrio para explicar a essas forças locais que elas não terão perda, que elas terão vantagem comparativa, mas até esse processo de convencimento acontecer, certamente resistências advirão, permanecerão, e isso, claro, pode causar atrasos na consolidação dos acordos. Muito bem, a avaliação do professor Gustavo Sampaio. Obrigado, como sempre, professor, pela presença aqui com a gente. Bom ouvi-lo. Ótima tarde por aí, bom final de semana. Também para você, Vitor, para todos na Band News, bom trabalho, bom jornal. Valeu, obrigado. E agradeço também a Adriana